Olá pessoal, sou o Zilef, a gente é do grupo Quebrando Mitos. Estamos aqui hoje para entrevistar o Leonardo Dias, um empresário, um ativista político. E não é de hoje que nós conhecemos ele já participou de outros eventos nossos. E a gente veio aqui entrevistá-lo para poder conhecer mais sobre a batalha que ele está travando até hoje, que não é de hoje que ele está nessa área. E como é que é essa vida dele, movimentada, pai, esposo, empresário, ainda tem tempo para fazer campanha para o Bolsonaro. Então, é um prazer que eu tenho a recebê-lo aqui na sorveteria dele. Seu Gelado é uma das melhores sorveterias que tem aqui, se não for a melhor, tá? Fazendo merchandising já. Importante. Então, Léo, quero saber como é que é essa sua correria. Como você consegue conciliar tudo isso? Na verdade, assim, eu tenho um apoio, né, da minha esposa, que naturalmente, dentro de casa, além de ser minha companheira, é uma excelente mãe, né, e cuida muito bem dos nossos filhos, né. Eu tenho gêmeos, né, são gêmeos, não é, de 2 anos e pouco, e tenho uma moça também de 13 anos, que também ajuda muito, que na verdade é uma segunda mãe para os meus filhos, né. E na empresa eu sempre busco delegar as funções, né? Então a empresa ela funciona muito bem sem a minha presença, se necessário for, né? Então isso, eu tenho experiência na área privada de muitos anos. Eu trabalhei 10 anos na operadora de telefonia Oi, e lá eu aprendi muito bem, né, a gerir negócios, né? E, enfim, fui muito treinado em cima de gestão empresarial, inclusive, né? E aí hoje eu tenho uma equipe que funciona sem Leonardo. Se Leonardo morrer hoje, amanhã a empresa abre normalmente, funciona normalmente e continua faturando normalmente. Então isso me permite ter tempo, né, de me dedicar àquilo que eu amo, né, que é a luta pelo que a gente vem fazendo, né, que a gente vem travando aí desde 2014. Então, na verdade, eu consigo conciliar essas coisas sem muita dificuldade. Eu não posso aqui mentir e dizer que é muito difícil, não. Agora tem uma atividade que você não falou, ainda sou síndico de prédio. Síndico de prédio. Isso. Esse é um pouco mais complicado. Então é isso, assim, para mim é tranquilo, Zilef, não tem muita dificuldade, não. Quando foi que você começou a se interessar, de fato, sobre política? Na verdade, assim, a minha família, por parte de minha mãe, tem um pouco de sangue político na veia, mas meus pais não têm absolutamente nada, né? Eu, na verdade, decidi entrar na briga depois de uma entrevista que eu fiz com o padre Cícero Lenisvaldo, num programa que eu apresentava que se chamava Caminhando com Maria, na TV Maceió, e a gente foi lá falar sobre o aborto. E para me preparar para a entrevista, eu comecei a ler sobre o aborto e sobre as implicações políticas na liberação do aborto. Eu já não gostava do PT, e naquele momento em que eu me aprofundei estudando para poder conversar com o padre Cícero, eu vi a importância de ajudar também, porque assim, era um sacerdote, né, que tem uma vinculação com a hierarquia da igreja, que não pode dar a cara a bater, né? Então, assim, ele precisa de leigos, os leigos católicos, os cristãos, precisam se levantar dentro daquilo que acreditam. Então, o que me levou, na verdade, à militância política, não foi o combate à corrupção apenas, né? Mas a questão principalmente do aborto e o risco de se legalizar o aborto no Brasil. Isso começou em 2014, de 2014 até agora nós temos 4 anos já de militância, né? A gente tem vitórias importantíssimas, né? Não somente em cima da questão do aborto, que até agora não foi legalizado e não será na próxima legislatura, não tenho mais nenhuma dúvida disso, diante do Congresso que a gente conseguiu eleger, né? Mas no combate à corrupção mesmo, em se livrar dessa quadrilha do PT, a tendência bolivariana que estava no Brasil, a gente começa a reverter isso, né? Então isso é um processo que nasceu lá em 2014 e que vem amadurecendo, né? Não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro, com os movimentos de rua, com todos os movimentos conservadores, grupos de estudos fomentados, inclusive pelo professor Olavo. Enfim, então, na verdade, a gente está amadurecendo, né? E a gente já conseguiu conquistar hoje a eleição do Bolsonaro, que foi a cereja do bolo. A gente precisa agora se juntar, todo mundo, para fazer o bolo inteiro acontecer. Eu me lembro de uma coisa que os católicos eles falam bastante, e é uma luta dentro
própria Igreja Católica, que é a teologia da libertação. Qual é a sua, digamos, não a sua opinião, que fica óbvio qual é a sua opinião sobre isso, mas qual é o teu conselho? Se um leigo está na igreja e percebe que isso está acontecendo ali, na frente dele, qual é a tua opinião sobre essa pessoa? O que ele deveria fazer, o que ele deve fazer? Bom, veja, o comunismo ele foi condenado por todos os papas da história recente da igreja, né? Então, não há dúvidas sobre o teor materialista do comunismo e seu antagonismo com a fé católica. Não existe essa dúvida, né? Porém, dentro da América do Sul, na América Latina, se nasceu um movimento chamado Teologia da Libertação, que penetrou muito fortemente nos seminários, no clero, né, e no episcopado. Então hoje nós sentimos essa penetração muito fortemente. Nós ainda temos isso, né? Eu tenho uma esperança muito grande quando eu vejo os novos seminaristas, essa turma mais jovem que está estudando nos seminários, os novos padres que acabaram de ser ordenados, com a tendência de querer reverter isso e se voltar realmente à fé católica. Porque aqui a gente não está falando de direita ou de esquerda, a gente está falando de materialismo e de transcendentalismo, né? Então, o comunismo ele é na essência material e o catolicismo é na essência transcendental. Então, a gente precisa, quanto católico, recuperar isso e se levantar, porque aí o fiel católico ele tem não somente o direito, mas ele tem o dever, inclusive, né, de fazer valer a sua fé e, se for o caso, representar, como eu fiz agora. Na semana retrasada, eu representei um padre, fiz uma denúncia ao nosso arcebispo de um padre que estava em desacordo com a doutrina da igreja, pregando o comunismo, o socialismo e divulgando isso em amplo aspecto, né? E confundindo, na verdade, o fiel católico, né? Então, nós, enquanto fiéis, nós temos não somente esse direito, mas também o nosso dever de avisar os nossos bispos, se for o caso, levar um núncio apostólico, se o negócio realmente for mais grave, né? Mas nós não podemos nos calar e não podemos aceitar que a nossa fé seja destruída por dentro da igreja, né? Como foi dito já por um papa, a fumaça de Satanás está dentro da igreja e cabe a nós, fiéis leigos, estarmos atentos para isso, né? E evitar que essa fumaça se espalhe. Temos uma pergunta também de uma menina que é da página do Quebrando Mitos e também mandou pra gente uma pergunta que é sobre economia. Como você consegue lidar com toda essa burocracia que é para abrir uma empresa, já que você é um empresário, e lida com isso? Como é que foi que surgiu essa ideia de abrir uma sorveteria? Assim, eu costumo dizer que eu tenho um sócio que não trabalha e que só faz atrapalhar, né? Que é o Estado, né? Então, assim, você trabalhar especificamente no ramo de alimentos exige um número ainda maior de licenças, de autorizações, né? Então a gente está falando de licença ambiental, de vigilância sanitária, de taxa de bombeiro, de Inmetro, de taxa de localização, de IPTU, né? E uma série de encargos, além dos encargos trabalhistas, né? Que não só confundem o empresário, porque assim, fora isso nós temos as DAS, tem o Simples, então assim, uma série de coisas que realmente é muito complicado para um empresário pequeno, né, que não tenha um grau de organização ou de instrução bom, dar conta. Não é que o cara nem queira pagar ou nem queira estar regular, né, mas é que às vezes ele nem sabe como fazer por causa do tamanho da burocracia do Estado, né? Então o Estado ele funciona, na verdade, como um sócio que só lhe atrapalha, porque todo mês ele toma um quinhão do seu lucro, né, do seu faturamento, e não trabalha, não presta expediente, e quando aparece é somente para complicar a vida, né? Então, assim, a desburocratização é um processo muito difícil de ser feito, não é fácil, né? Porque você também não pode desregular, por exemplo, a vigilância sanitária, o trabalho dela tem um papel importante de manter a qualidade do produto que você oferece ao seu cliente, né? Então você não pode simplesmente tirar, né, todas essas obrigações, mas você também não pode fazer com que isso seja um estorvo tão grande que iniba
você contratar mais pessoas, você poder gerar emprego, porque no final das contas a função social de uma empresa, além de servir o seu público, é a geração de empregos. Né? E hoje o empresário está de uma forma tal, sufocada pela carga tributária, que ele não consegue ter o número de funcionários que poderia ter no caso de se a gente tivesse uma estrutura do Estado menor do que a gente tem hoje. É verdade aquela conversa de que para um funcionário você está pagando 2? Na verdade, assim, eu costumo contabilizar em torno de 1,7, né? Porque quando você bota aí férias, rescisão, 13º e etc., vai mais ou menos aí para 1,7, 1,8 do salário da pessoa. Eu aqui no meu caso, eu não pago apenas o salário. Eu ainda faço questão de pagar uma gratificação todos os meses. Meus funcionários têm uma participação no resultado. Então, se eu vendo X, eles ganham, além do salário deles, eles ganham uma porcentagem desse X também. Né? Isso é uma forma de gerar um estímulo, me traz uma sobrecarga ainda maior de encargos, porque naturalmente que assim, eu pago isso dentro da carteira, né, com todos os benefícios, etc. Mas é uma forma deles se sentirem co-participantes no sucesso da empresa. Né? Isso é uma coisa que eu trago desde a minha carreira na empresa privada. Então, isso é uma parte importante da vida dele. Tem outra coisa, assim, que uma vez ele falou para mim que ele é um pouco preguiçoso em relação a isso, mas eu percebo que não. Eu percebo que nas atitudes deles ele demonstra que lê livros e entende o que está escrito. Tá? E isso é o que eu acredito ser o mais importante. Não a quantidades, mas quanto absorve. Queria falar sobre a questão de estudos seus. Sobre, não só apenas sobre política, mas conservadorismo de fato, tal. Veja, eu gostaria muito de ter, como é que se diz assim, de ter o compromisso de leitura diário, né, e de formação intelectual diário que eu vejo em grandes amigos meus. Né? Aqui eu cito, por exemplo, o Yuri Brandão, o Luiz Vilar, pessoas que estão sempre lendo, sempre estudando e sempre aprendendo. Eu, na verdade, termino me conformando porque eu aprendo muito com eles. Né? Então, assim, apesar de eu já ter lido muitos livros sobre conservadorismo, sobre a direita e etc., quando eu vejo que eles leem 4 livros por semana, 5 livros por semana, para mim isso é uma meta que eu não vou conseguir alcançar nunca, até porque meus 2 moleques, quando eu chego em casa, querem brincar o tempo todo. Então, desde que eles nasceram, realmente eu tenho uma dificuldade muito grande de me formar, porque eu tenho que dar atenção a eles, né? Tenho que ajudar e participar do processo de crescimento realmente deles. Então, isso tem me prejudicado um pouco. Eu digo assim, eu gostaria muito de poder ler muito mais, de poder me instruir muito mais. Né? Mas hoje eu considero que eu não sou um total neófito, um total desconhecedor, vamos dizer assim, da intelectualidade da direita, né? Mas, assim, eu sei que eu poderia fazer muito mais. E eu me cobro muito em tudo que eu faço. Eu, quando me dedico a uma coisa, eu me dedico de corpo e alma, né? Eu vou até o fim, enfim. E eu, nessa parte aí, eu realmente ainda assim, eu sinto que eu devo. Não a ninguém, eu devo a mim mesmo. Então, isso é muito importante. Como nós falamos aqui, o Quebrando Mitos não é uma militância de ir à rua, apesar de nós irmos lá, mas não como um grupo, mas sim como pessoas, como cidadãos querendo o bem para o Brasil. Mas o Quebrando Mitos é um foco de conhecimento, a gente levar conhecimento para as pessoas. Tanto que assim, a gente colocou o filme do Olavo de Carvalho na UFAL. Ele fez um show, assim. Ele fala que foi pequeno, mas foi muito importante a palestra dele sobre ocupação de espaço. Isso foi muito legal. Então, a gente tem que valorizar mais esse pessoal. Eu vejo o Leonardo como um dos caras que eu tenho um profundo respeito e carinho por ele. E que, assim, além de ser um amigo ativista, é um amigo pessoal do meu coração. Para mudar de assunto um pouquinho, falar sobre política, você se candidatou a vereador na campanha passada. Pretende se candidatar novamente? Veja, eu tenho muita vontade, Zilef, e estou trabalhando para isso. Né? Eu quero sim me candidatar a vereador. Algumas pessoas estão falando de prefeito e tal, mas assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Né? Eu acho que para você
se candidatar a prefeito, você tem que ter uma estrada a percorrer, né? E eu acho que 2 anos é muito pouco para eu percorrer essa estrada que eu precisaria para assumir uma prefeitura. E eu não entraria numa disputa se não fosse com a pretensão de ganhá-la naturalmente, né? Então, para vereador em 2020, provavelmente eu serei candidato. Agora, da mesma forma como eu fiz em 2018, eu não sou capaz de trair tudo aquilo que eu acredito para ser candidato, né? Eu não sou político, né? Eu sou militante político, mas eu sou empresário, sou pai, né? Sou esposo. E se eu tiver que trair aquilo que a minha essência pede que eu seja, eu não serei, né? O que é que me pode tirar da disputa? Se eu precisar fazer aquilo que eu não concordo, né? Então, como em 2018 me levaria a isso, né? Então, 2018 foi um cenário muito triste, né? Então eu preferi me recolher e assistir, né, a tudo que foi feito e participar ativamente naquilo que eu sempre quis, que foi na campanha do Bolsonaro. Então em 2020 eu tenho sim a intenção, né, de me candidatar. Agora o cenário ele vai precisar ser propício para isso. Certo. E quais são as pautas principais do caso você venha se candidatar como vereador? Tal, quais são as pautas que você vai mais lutar aqui em Maceió? Veja, a gente tem, principalmente agora, depois de 2018, a gente vai ter uma carência muito grande de políticos com participação na igreja, né? A gente perdeu e ganhou, na verdade, né? A gente perdeu o vereador Dudu Ronalça, que foi eleito deputado estadual, o Silvio Camelo, que também em ligação com a igreja, também foi eleito deputado estadual. Então, se a gente ganha uma assembleia mais conservadora para 2020, a gente deixa de ter essa mesma característica na nossa Câmara a partir de 2018, né? Então, existe uma carência muito grande de pessoas comprometidas com o Evangelho, né, lá dentro da Câmara. Então, se eu for para lá, a minha primeira missão é defender aquilo que eu acredito que é a minha fé, né? Então, e tudo que decorre dela, né? Além disso, claro, né, vem as pautas econômicas, né? Por exemplo, agora mesmo, a Câmara de Vereadores está, no dia 1º de novembro, publicou no Diário Oficial um parecer da Comissão de Justiça, autorizando, né, dando parecer favorável para que se suba o número de vereadores de 21 para 25. Né? Então, quer dizer, a gente está falando de reduzir tamanho do Estado, está falando de brigar por uma moralização, por acabar privilégios, e a Câmara de Vereadores de Maceió começa a discutir agora aumentar esses privilégios, né? Então, assim, eu como um pré-candidato, eu poderia me calar, aceitar e ficar, porque ficaria mais fácil para eu entrar, mas não é aquilo que eu acredito. Se for para entrar assim, eu prefiro não entrar. Então, o que é que eu estou fazendo? A gente vai brigar. Acabei hoje, inclusive falei com o presidente da Câmara, né, e já estou me movimentando com alguns vereadores para que a gente possa combater isso. E nós vamos fazer isso, nós vamos combater isso. E se Deus permitir, nós vamos evitar essa desmoralização, porque o contribuinte está sufocado de tanto imposto, né, e chega à Câmara para aumentar ainda mais a quantidade de vereadores, nós temos 21, para que mais? Não tem necessidade nenhuma, né? Então a gente precisa realmente estar atento. Então as pautas de redução de tamanho do Estado, de desburocratização, de diminuição da carga tributária e tudo aquilo que decorre da verdade do Evangelho são as minhas pautas para qualquer mandato, não só na Câmara, como qualquer mandato que eu possa vir a ocupar, ou mesmo sem mandato, que é exatamente o que eu venho brigando há 4 anos, sem mandato nenhum, e não preciso de mandato para continuar brigando pelo que eu acredito. Gente, estamos encerrando já essa entrevista. Queria deixar você com as últimas palavras que você tem a dizer aos seus futuros eleitores, aos seus amigos que logo vão assistir esse vídeo. Veja, o recado que eu deixo é o recado da militância, né? Assim, a gente não pode nunca fraquejar. O Olavo tem uma frase que eu gosto muito, quer dizer, quando você começa a bater, não pare, porque senão você vai começar a apanhar, né? Então nós começamos a bater em 2014 e nós temos muito ainda para bater,
Nós temos muito ainda a recuperar. Nosso país foi destruído nas últimas décadas. E aqui eu não me refiro exclusivamente ao PT. Né? Eu digo ao PT, ao pessoal, o Fernando Henrique, o PSDB, enfim, todos os partidos que vieram antes, com algumas poucas exceções de alguns trabalhos específicos e muito curtos que eu acho que foram condizentes com o que a gente precisava. Né? Mas nós temos muito ainda a construir nesse país. E a gente não pode esperar que o outro faça. A gente tem que, nós, unidos, fazermos. Né? E tudo que a gente fez e todas as vitórias que a gente teve até hoje, desde 2014, foi na base da união, foi na base do consenso, da coragem e da vontade de mudar esse país. E isso só depende de cada um de nós. Gente, obrigado por assistir esse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho lá e agradeço a todos. Obrigado.